Quero meditar com vocês aqui num texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, que diz, como se diz? Ora, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação, na provocação no deserto. Sabemos que a carta aos Hebreus ela foi escrita, assim como pelo próprio nome fica explícito, a Hebreus que tinham conhecido a graça do Senhor Jesus e o haviam aceitado como o seu Messias, Senhor e Salvador, e havia colocado nele a sua confiança. Agora, porém, no curso dos anos, estavam como que retrocedendo aos rituais judaicos, ao legalismo, à lei mosaica, aos sacrifícios, às abluções, à fé na lei e todas aquelas coisas das quais Cristo, em seu sacrifício redentivo e vicário na cruz, libertou-nos de uma vez para sempre. Cristo abolira as ordenações, as legislações, os estatutos que sobre nós pesavam, dentro dos quais não conseguíamos viver em absoluta obediência, conforme reivindicava a lei. Jesus ele cravou todas essas ordenanças na cruz, libertando-nos de vez de todo jugo de escravidão. Ele tirou de sobre nós o peso da lei, que ao ser transgredida produz em nós o sentimento e a realidade da morte. Ele nos livrou da condenação pela lei do Espírito e da vida, pela lei da liberdade, pela lei do Espírito Santo, que agora aplica a sua graça salvadora em nossos corações. E como os hebreus estavam retrocedendo de todos estes benefícios, o autor lhes escreve esta carta, a fim de fazer-lhes perceber que a responsabilidade deles e nossa, como o povo de Deus, como a igreja de Jesus no tempo presente, é muito maior, muito mais elevada e séria do que a dos hebreus quando caminharam pelo deserto entre o Egito e a terra que Deus lhes prometeu. Se não, observem como a nossa realidade maior se acentua com a comparação e de imediato notamos o peso desta diferença. A vocação da igreja ela é celestial, a deles era terrena. A nós, Deus promete os céus, a eles prometia alguns quilômetros de terra. O nosso descanso ele é celestial e nele entraremos ou pela via da morte ou pelo arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, e então estaremos para sempre com ele. O descanso deles era terreno. E se eles tivessem andado em obediência com todas as crianças, velhinhos, bois e ovelhas, eles teriam feito a trajetória do Egito à Terra Santa no espaço de alguns meses, mas foi a desobediência deles que fez o Senhor fazê-los andar em círculo durante 40 anos, até que todos os descrentes daquela geração sucumbissem no deserto, conforme a palavra do Senhor dada através de Moisés. Também, o nosso condutor e sumo sacerdote, Jesus, é infinitamente superior a Moisés. Posso até imaginar o impacto que esta declaração deve ter provocado nos sacerdotes, que de acordo com Atos capítulo 6 e versículo 7, estavam obedecendo a fé, e aos quais esta epístola foi destinada em primeira mão. A tendência dos judeus cristãos e de boa parte dos sacerdotes daqueles dias era de comparar Jesus, o Messias, Senhor e Salvador, como uma extensão do ministério de Moisés. Jesus seria o cumpridor, aquele que veio interpretar e absorver a lei dentro do Espírito de Deus. Mas agora vem o escritor aos Hebreus e diz que não se pode comparar Moisés a Cristo, pois Moisés era simplesmente um profeta e fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo, em contraposição, é o filho daquele que construiu a casa. Os dois são inteiramente distintos. Jesus não é simplesmente um profeta,
mas é o Filho de Deus com todas as prerrogativas de herança e de direitos naturais ao primogênito. É o Verbo eterno, conforme diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, no versículo 14, ele diz: se fez carne e habitou entre nós, e a sua glória se manifestou entre os homens. Então, recorremos ao que foi considerado no capítulo 2, especialmente no versículo 18, para explicarmos a superioridade de Jesus como o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, pode socorrer os que são tentados. O que está sendo dito aí é que a responsabilidade da igreja é muito maior do que a dos hebreus no deserto, pois nunca houve um tempo histórico antes de Jesus vir a este mundo, nos quais os homens tiveram tantas oportunidades para resistir, para vencer e para sobrepujar o poder do pecado. Que outro tempo houve em que os homens tivessem um sumo sacerdote que intercedessem por eles junto ao trono da graça? Que outro tempo houve em que principados, potestades e o diabo obedecessem à voz e ao pronunciamento de um nome, como se faz nesse tempo com o nome de Jesus Cristo? Que outro tempo houve em que se falasse clara, definida e explicadamente sobre o poder do sangue purificador de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário? Como se pode ver, somos tão peregrinos como foram os israelitas, mas com uma responsabilidade maior. O povo de Deus hoje, a igreja de Jesus hoje está revestida de poder, mais do que em qualquer outro tempo da história, para resistir à tentação do pecado, de posse de todos estes benefícios. O que é, pois, que nos cabe fazer para não cairmos no meio do caminho, como aconteceu com a maioria deles? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, como no texto de que estamos tratando, o Espírito Santo nos faz entender que o povo de Israel deve ser considerado por nós como um exemplo, a fim de que, observando a sua conduta e procedimento, o caráter de Deus, o seu amor, o juízo do Senhor para com eles, o cochear do povo e todo o resto, nos ajudem a compreender uma melhor forma de viver hoje. Já bastam os erros de Israel no passado. Temos para onde olhar, temos história, podemos olhar para trás e tirar lições, a fim de que não nos deixemos enredar pelas sutilezas do laço do nosso adversário em nossa própria carne. Mas alguém poderia perguntar: mas como fazer para permanecermos firmes neste mundo, que mais do que nunca jaz, e manifesta que jaz no maligno? Em Hebreus, no capítulo 3, nos dá integralmente a chave para este comentário. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Se, porém, guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança, o apóstolo insere um C na sua assertiva. E este talvez seja o C mais perigoso das Sagradas Escrituras. Somos povo de Deus, somos casa de Deus, vamos ser introduzidos no lar celestial em Cristo Jesus, mas com uma condição: se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A palavra ousadia significa coragem, e a expressão exultação da esperança significa ter uma alegria profunda, imensa, de viver na presença de Cristo. Quando ouvimos esta declaração, imaginamos que ela está associada ao contexto da peregrinação do povo de Israel no deserto.
O que nos salta à mente é o exemplo de dois únicos homens que prevaleceram contra a incredulidade daqueles dias e tomaram posse das promessas que Deus lhes fizera. Moisés os mandou espiar a terra de Canaã, e juntamente com mais 10 príncipes do povo de Deus, a Bíblia diz que eles entraram lá, foram pelo deserto do Negueb, subiram as montanhas do sul da Judéia e alcançaram Hebrom. Ao chegar em Hebrom, viram que a terra era habitada pelos filhos de Anak, homens grandes, de imensa estatura, verdadeiros gigantes. Ao olharem eles para aqueles homens grandes e fortes, eles temeram e tremeram da cabeça aos pés. Observaram e viram que as suas cidades eram amuralhadas e inexpugnáveis. Ficaram observando a ameaça que aqueles homens em si mesmos constituíam. Alguns dos que chegaram ao vale chamado Escol, dali cortaram um ramo de videira com cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens uma vara. Imaginem só, 2 homens para carregar um único ramo de videira com cacho de uva até o deserto, onde Moisés estava acampado com o povo. Extraordinário era o esplendor, a pujança e a produtividade daquela terra. Vendo, pois, os frutos maravilhosos, o povo exultou. Mas 10 dos mensageiros que foram enviados começaram a infamar a terra, dizendo que era a terra que devora os seus moradores, e que as pessoas que habitavam nessa terra eram comparadas como gafanhotos em comparação com eles. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, garantiram. Mas Josué e Caleb, tomando a palavra, disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: não é verdade. A terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele vai nos fazer entrar nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor está conosco, Deus está conosco, pois é de sua vontade nos dar a terra e nos fazer o bem. Eles, porém, sucumbiram na incredulidade, e Deus prometeu que não mais entrariam em seu descanso. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum daqueles homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedecem à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum dos que me desprezaram haverá. E foi assim que eles vagaram por 40 anos pelo deserto, sem entrarem na terra da promissão. Não entraram na terra da promissão por causa da incredulidade e dureza de coração. Quando Moisés morre, Josué, o sucessor do profeta de Deus, introduz o povo em Canaã. Aí começam as conquistas. Caleb, aproximando-se de Josué, lhe diz: 45 anos há, desde que o Senhor falou essas palavras, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos, e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naqueles dias, tal é a minha força agora para o combate. Agora peço-te, dá-me este monte de que o Senhor falou naqueles dias, pois naqueles dias ouvistes que lá habitam os Enaquins, e uma grande e forte cidade. Josué então abençoa Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Caleb subiu, desalojou da terra os gigantes, destruiu tudo e habitou ali com o seu povo. O mesmo se deu com Josué, que teve como herança a tribo de Efraim no meio da terra. Mas estes 2 varões
são um exemplo fortíssimo deste espírito de galhardia, de compatibilidade, de exultação e coragem que deve existir no coração de cada um de nós durante o período que temos a percorrer e durante o tempo que temos até entrarmos no descanso de Deus. Lógico que não posso fazer uma comparação entre a terra de Canaã com o novo céu e a nova terra, porque a terra de Canaã foi palco de muita violência, de muitas batalhas. Não posso. Mas nós também, semelhante ao povo de Israel, fomos tirados das trevas e fomos transportados para o reino do Filho de seu amor. Então hoje nós aqui somos peregrinos, mas alguém poderia dizer: mas como fazer para não cairmos no meio do caminho, como aconteceu com a maioria deles? E a resposta da palavra de Deus é Hebreus capítulo 3, versículo 12: Vede, pois, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para vos apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando o coração se deixa envolver pelo engano do pecado, ele se torna duro e, consequentemente, incrédulo. Psicologicamente, a descrição do processo pelo qual o coração se deixa enganar é o seguinte: primeiro o pecado introduz no coração, a seguir ele sente o gosto do pecado, depois ele se torna duro, e com a dureza vem a incredulidade e a apostasia. Mas a incredulidade neste texto em foco não significa somente a incapacidade de crer. Não sei se Deus existe, não sei se a ressurreição aconteceu de fato, não sei se a morte de Jesus na cruz foi vicária ou se foi só um exemplo, não sei se Jesus realmente é o Salvador. Na verdade, incredulidade é admitir tudo isso e ter um coração duro que não se submete às coisas que espiritualmente se admite. O pecado, ele tem o poder de degenerar a personalidade humana, fazendo o ser humano descer a níveis morais tão baixos, a ponto de se tornar escravo da carne, do mundo e do diabo. Mas a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, que Deus, ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Hoje, Jesus, ele veio nos propor vida e vida em abundância. É o chamado estilo divino de existir. Em João, no capítulo 17, versículo 5, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é conhecer a vida. Andar com Deus é andar vivo. Estar impregnado de Deus ou de Jesus é estar impregnado de uma qualidade de vida que mais nada neste mundo pode produzir. Conhecer a Deus é refletir o caráter de Deus, é absorver a intensidade de vida de Deus, é dar sinais das virtudes divinas na vida pessoal. Por isso que Jesus, ele veio, e hoje nós passamos a conhecer a boa notícia, que é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho é a suprema revelação de Deus ao homem. E ele está baseado em uma pessoa que é Cristo, e não em um conjunto de leis e de cerimônias mortas, prendendo-se a legalismos e a mandamentos humanos, a formas litúrgicas, e tudo aquilo que não mana, não flui, não jorra sangue e vida em ninguém. E a experiência do Evangelho é manifestada por meio dos frutos do Espírito: a paz, a longanimidade, a benignidade, o amor, e isso na nossa interação com as pessoas e com Deus. É o chamado estilo divino de existir em amor. Então, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles.
Mas a palavra que eles ouviram não estimulou fé neles, porque eles não tinham fé. A palavra de Deus dirigida ao povo de Israel no deserto não teve para eles sentido, porque não havia fé. Você já foi acompanhado por um pão que caía nas cercanias de sua casa? Era só ir lá apanhar de comer? Em cima do teto de sua casa à noite uma coluna de fogo e durante o dia uma coluna de nuvem? Quando estavam com fome as aves voavam baixo, era só apanhá-las com a mão? Assim aconteceu com eles, mas infelizmente eles não tinham fé. Eles estavam semelhantes aos 2 filhos da parábola do filho pródigo, que queriam se relacionar com o pai deles, simplesmente interessado na herança do pai. Assim estava o povo de Israel e assim tem muita gente hoje. Eles só querem aquilo que de Deus possa vir, mas eles não querem manter um relacionamento íntimo com Deus, independente das circunstâncias. Mas infelizmente Israel, eles foram rebeldes, a maioria deles. E a Bíblia diz: temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não havia fé. A palavra dirigida ao povo de Israel no deserto não teve para eles sentido, porque não havia fé. E hoje eu não tenho o menor constrangimento em afirmar que o que temos ouvido de Deus hoje é muito mais do que ouvir a maioria das igrejas do Novo Testamento. Pois eles receberam aspectos isolados da revelação, enquanto hoje nós a temos na mão, encadernada e insistentemente anunciada. Não aconteça que essas boas novas sejam desperdiçadas em nossas vidas por não ter sido acompanhadas pela fé. E para encerrar, a Bíblia diz que só vamos guardar no coração a ousadia e a exultação da esperança, nos submetendo a Cristo, assim como a palavra de Deus disse: tendo, pois, a Jesus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Moisés e Arão não penetraram a terra santa, mas o nosso condutor e sumo sacerdote penetrou os céus, o lugar que ele prepara para o nosso próprio descanso. A Bíblia diz que Moisés chegou no cume de Pisga, no cimo do monte que olha para a Palestina, e disse: é lá. Jesus, no entanto, penetrou os céus e disse: é aqui. Moisés disse: vão. Jesus disse: venham. Então hoje nós vivemos aqui de fé em fé. Hoje uma fé boa, amanhã uma fé melhor, a semelhança de Abraão. Qual foi o motivo de Abraão ter vivido na terra prometida como estrangeiro? É porque Abraão esperava uma cidade cujo construtor e artífice é o próprio Deus. Abraão procurava segurança numa cidade eterna, aonde nós vamos ser participantes da natureza de Cristo e vamos estar livres totalmente das corrupções do mundo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 65, versículo 17, Deus disse: e eis que crio novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. E não haverá lembrança das coisas passadas, e nem delas nos recordaremos. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 21, João disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Este passaram, alguns entendem que passou de um estado corruptível para um estado incorruptível. Diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, João disse: e viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Essa presente ordem de coisas deixará de existir por causa da contaminação dos pecados humanos
e por causa da contaminação dos anjos caídos. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, diz que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondo, e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se desfarão. Alguns estudiosos entendem que ele está falando ali do fim dessa presente ordem de coisas, dos elementos primários da criação física, a terra, o ar, o fogo, a água. Ele também fala que a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, todo projeto humano vai deixar de existir. E só vai restar Deus e sua criação espiritual, os anjos que guardaram a sua posição original e os eleitos de Deus, que participarão do novo céu e da nova terra. Por isso que ele diz: mas nós, segundo a sua justiça, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habitam a justiça. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que na onde eu estiver, estejais vós também. Eu não sei em que momento, mas o certo é que Jesus ele voltará. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós seremos transformados. Diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia também diz que assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda, e então ele entregará, então virá o fim, e ele entregará o reino a Deus. Ou seja, isso dá a entender que será numa pós-tribulação, como está registrado em Apocalipse 19, quando Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Mas nós, conforme diz o apóstolo Pedro, aguardamos novos céus e nova terra. Não sei em que momento, mas isso acontecerá. E o certo é que lá nós vamos desfrutar de um novo céu, de uma nova terra e de um corpo glorificado. Hoje, este corpo, ele é a completa expressão daquilo que Deus nos criou. Hoje, nós temos a garantia, somos propriedade do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele disse que Deus ele nos concedeu o Espírito de filiação divina, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. O fato de termos somente as primícias significa que na ressurreição receberemos a plenitude. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, se o Espírito daquele que nos
mortos ressuscitou a Cristo, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou Jesus, ele vivificará os vossos corpos pelo Espírito que em vós habita. E isso nos incumbe de uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje ele está aqui para nos santificar, para nos transformar segundo a imagem moral de Cristo. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais obras Deus preparou para que andássemos nela. A palavra feitura, no original, significa poema. Nós somos o poema de Deus. O ser humano não foi feito para ser escravo das drogas. O ser humano não foi feito para ser escravo da prostituição. O ser humano não foi feito para ser escravo das injustiças, das corrupções. O ser humano não foi feito para ser escravo das bebidas alcoólicas. Não. O ser humano foi feito para que através dele Deus possa escrever a história de salvação e para que ele possa praticar essas boas obras. As boas obras são as evidências de que uma pessoa realmente é salva, porque essas boas obras quem preparou foi Deus. Então, isso nos incumbe de uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que somos devedores não da carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, seremos ressuscitados para a vida eterna e não para a condenação eterna. Então hoje nós somos templos do Espírito Santo. Este corpo é a completa expressão daquilo que Deus nos criou. Mas lá teremos um corpo ressurreto. Um corpo ressurreto, ele será o mesmo que hoje possuímos, mas transformado, de modo a se conformar com a natureza glorificada do corpo de Cristo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3 e versículo 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus, o qual transformará os nossos corpos abatidos para serem conforme o seu corpo glorioso. Então, a Bíblia diz que Deus ele criou o ser humano à sua semelhança. E a imagem de Deus ainda estava lá após a queda, conforme Gênesis capítulo 9, no versículo 6. Diz também que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, conforme de Gênesis capítulo 5, versículo 3. E isso mais tarde possibilitou Paulo a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 49, que assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim também traremos a imagem do homem celestial. 2 Coríntios capítulo 5 diz que se essa casa terrena do nosso tabernáculo se desfizer, temos um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Esse tabernáculo é uma coisa que você monta e desmonta. E esse tabernáculo a qualquer momento ele pode ser desmontado, porque eu posso morrer. Mas vamos sair dessa cronosfera e vamos entrar na canosfera e vamos ser revestidos do edifício espiritual. O nosso corpo transformado, ele será tão diferente do que possuímos agora, assim como uma planta de trigo é diferente de uma simples semente, conforme Paulo tentou explicar em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 37. O contraste também pode ser verificado se compararmos a ressurreição de Lázaro, que saiu envolto em faixas, com a ressurreição de Jesus, que se levantou através das faixas, deixando-as para trás. Aquele corpo ferido, surrado, sangrento, foi morto? Foi colocado no túmulo, mas ele ressuscitou completamente são, capaz de caminhar até Emaús, embora trouxesse as feridas nas mãos e nos lábios. Então,
esse corpo ressurreto, esse corpo transformado do crente, ele é também descrito como espiritual, ao contrário deste nosso corpo que é natural. Mas geralmente concorda-se que espiritual não significa constituído de espírito, um corpo etéreo, da falta de densidade física, porque os discípulos eles tiveram a experiência própria, que a ressurreição do corpo de Jesus fora algo real, palpável, não foi um fantasma, ainda que de uma ordem diferente, adequada tanto para o céu como para a terra, porque ele não estava limitado a essas nossas condições de atuais dimensões de tempo e de espaço. Ou seja, Jesus disse que seremos semelhantes aos anjos, significando que não nos envolveríamos mais em casamentos e em ter filhos. Este corpo hoje, ele é natural, terreno, com capacidades, habilidades, paixões e emoções adaptado para a presente ordem terrena. Mas o nosso corpo glorificado, ele assumirá qualidades sobrenaturais que envolverão poder e glória. Então, a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, 18, se não me engano, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós também saímos de uma escravidão no pecado e estamos sendo conduzidos ao novo céu e à nova terra. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo também diz, eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós sabemos que a nossa esperança ela não está aqui. Nós sabemos que aqui somos peregrinos, temos um tabernáculo que a qualquer momento pode ser desmontado, mas então vamos ser revestidos do nosso edifício espiritual. Que Deus abençoe em nome de Jesus.